Vê, a gente vai trabalhar hoje medicação intracanal. Tá certo? Então, uma... Deixa eu botar aqui para parar aí um pouquinho. Tá vendo que hoje ninguém precisou me pedir para eu gravar a aula? Já está gravando. Vamos ver, olha, é um tema de relevância. Já foi muito mais. Já foi muito mais. Hoje em dia, com a endodontia moderna, já não se fala tanto nesse tema como se falava antigamente. Tá certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a medicação intracanal. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber se alguém sabe exatamente qual a finalidade da medicação intracanal. Alguém sabe? Alguém pode responder? Pode responder digitando, pode responder pelo áudio. Tá. Ainda bem que você respondeu em português, Breno, porque senão, né, só você domina tanto outra língua, né? A gente mal domina a nossa língua, quanto mais as outras. Brincadeirinha. Você, de certa forma, você está certo. É uma das finalidades, diminuir a inflamação. Alguém sabe outra? Alguém sabe outra fora a diminuir a inflamação? Ninguém mais? Então tá bom. Então vamos conversar. Pessoal, medicação intracanal. Vê. Deixa eu passar aqui esse slide. Deixa eu só concluir para a gente. Infecção também. Tratamento de infecção, exatamente. Então, basicamente, inflamação e infecção, tá bom? Então, você vem e você dá de cara com um ambiente desse. Tá? O que é isso aqui, essa foto do lado esquerdo? Isso aí é uma parede dentinária. É isso que a gente vê no canal radicular. Depois de limpo, por que está tão bonito, tão limpo, os canalicos aparecendo enormemente? Isso aí é uma foto, uma microfotografia, né? Que depois das paredes do canal radicular, tratada com a DTA, né? Remoção daquela lama dentinária, do Smileia, a gente vê exatamente isso aí, tá? Isso aí é a dentina desnuda. E com o quê? Com bactérias habitando esses canalicos dentinários. Então, é isso mesmo que a gente vê. Tá? A nossa dificuldade como endodontista é exatamente essa, pessoal. É combater essas bactérias. Não as que estão presentes, aderidas nas paredes do canal radicular, que essas a gente consegue acessá-las. A grande maioria das bactérias presentes no sistema de canal, no canal principal, não no sistema, no canal principal, são sensíveis tanto a solução irrigadora, né, clorexidina ou hipoclorito de sódio, como a medicação intracanal. Dando um exemplo, o hidróxido de cálcio. Tá? Até o fecalis, que é um C altamente resistente,
que em contato, eles somente em contato com o hipoclorito de sódio, o hipoclorito de sódio consegue eliminar o fecális. Mas só que a gente sabe que na aula passada, e desde do semestre passado, quando a gente deu preparo biomecânico, a gente sabe que o fecális é um dos micro-organismos que tem a maior capacidade de penetração nos tubos nitinários. Então, a gente não consegue eliminar esses seres, tá certo? Então, a gente trabalha com infecção e trabalha também com inflamação. E quando é que a gente trabalha com inflamação? Nas biopulpectomias. Poxa vida, na biopulpectomia não tem bactéria, não tem nada, não vai ter tecido, a gente remove toda a polpa coronária e radicular. Então, por que é que a gente vai trabalhar com medicação intracanal para diminuir a inflamação? Gente, durante o preparo biomecânico, a gente utiliza várias limas. A gente utiliza, no mínimo, 3 limas na região do limite CDC. Tá? Uma, mais 2 ou 3, na faixa de 4 limas no limite CDC. Então, toda vez que a gente coloca a lima, manipula e fica fazendo movimento de vai e vem, esse movimento de vai e vem, a ponta da lima fica batendo no coto pulpar. Então, esse coto pulpar, ele inflama. Então, um dos motivos de a gente trabalhar com a medicação intracanal é exatamente esse. Diminuir a inflamação do coto pulpar, como também diminuir a inflamação presente no ápice radicular, frente à presença das bactérias, tá certo? Mas existem outras finalidades que a gente vai aprender aqui agora. Não é somente inflamação e infecção. A gente vai ver que eles são muito eficazes para combater reabsorções radiculares, principalmente reabsorção radicular interna, prevenir reabsorção radicular no caso de trauma, ou então de um processo agudo, crônico, um processo crônico, né, de longa duração, um processo inflamatório crônico, não precisa nem ser infeccioso. Aquela polpa que passa muito tempo inflamada pode provocar uma reabsorção dentinária interna ou externa, fechamento de forame. Então, a gente tem várias situações que a gente pode utilizar a medicação intracanal. No início da aula, eu fiz um comentário que ultimamente a gente não fala tanto de medicação intracanal. Por quê? Porque hoje o advento da endodontia moderna nos permite-nos realizar uma endodontia em uma única sessão, seja ela com vitalidade ou não, tá certo? Então, em determinadas situações, a medicação intracanal não se faz presente, tá bem? Mas é lógico que, se ela faz parte da literatura da endodontia, que ela faz parte do conhecimento do profissional que trabalha com endodontia, a gente vai utilizar. Até porque, no início, a gente não tem tanta habilidade para fazer uma endodontia de um molar em uma única sessão. Mesmo o profissional tendo o motor e trabalhando com instrumentos rotatórios, às vezes não tem essa capacidade, então vai ter que fazer uso do medicamento intracanal. Gente, eu sei que lá dentro, no miolo da aula, tá, a gente vai frisar isso. Mas eu quero, de antemão, fazer um pequeno comentário aqui com vocês. Pessoal, em momento algum, preste atenção, em momento algum, depois que a gente faz o preparo biomecânico, e se não tiver tempo de realizar a obturação, de finalizar essa endodontia, a gente vai ter que fazer em outra sessão. Esse canal não pode permanecer vazio, ele tem que estar com a medicação intracanal. Seja ele
com uma barreira física, como como é que se diz? O Kahlen faz isso, porque ele é uma estrutura sólida, então ele tem a característica sólida é um dos materiais sólidos que a gente fala, mesmo sendo uma pasta, mas é uma barreira que impede esses micro-organismos que estão aqui presentes voltar a contaminar o canal principal, como por volatilização, como, por exemplo, o paramonoclorofenol canforado, ou então o tricazoformalina, tá? Em qualquer um deles, mas faz-se necessário a presença de um elemento, de um produto, de uma substância que impeça a necrose do corpo pulpar e a recontaminação das bactérias no canal principal. Beleza. Então, essa aula eu fiz questão de fazer uma pequena retrospectiva em relação ao preparo biomecânico. Afinal de contas, a medicação intracanal, ela fica exatamente entre o preparo biomecânico e a obturação do sistema de canais radiculares. Então, nesse ínterim, a gente utiliza a medicação intracanal. Então, para que eu comece a falar da medicação intracanal, essa aula eu começo falando um pouquinho de preparo biomecânico, tá? Só para relembrar um pouquinho do que a gente aprendeu isso no semestre passado. Então, durante o preparo químico-mecânico, instrumentos endodônticos promovem a remoção mecânica de micro-organismos, seus subprodutos e tecidos degenerados, auxiliados por uma substância química que, além de maximizar a remoção de detritos através da ação mecânica, do fluxo e refluxo, irrigação, aspiração. Eu coloquei irrigação, mas a gente pode colocar aí, nesse caso, inundação, porque, na verdade, a gente inunda, por último, o canal. Também pode exercer um efeito químico significativo, desde que possua ação antimicrobiana e solvente de matéria orgânica. Gente, tem algumas coisas aqui que a gente pode explicar. Aí ele fala, durante o preparo químico-mecânico, instrumentos endodônticos promovem a remoção mecânica de micro-organismos. Isso é lógico. Durante as limpezas, a gente está removendo dentina contaminada, restos necróticos da polpa e também bactérias. E seus subprodutos. Que subprodutos podem ser esses? Esses subprodutos são dos micro-organismos. Eu falo muito nesses subprodutos para vocês. Quem pode me relatar isso? Quem pode se lembrar disso? Alguém pode? Quem é que sabe quais são esses subprodutos? João, as raspas de dentinas, não, é em relação à bactéria, João. Você se lembra daquele nome bem comprido, que a gente resume ele em 3 letras? Lipopolissacarídeo. Exatamente. Maísa, a gente está no segundo slide, Maísa. Viu? Lipopolissacarídeo, Breno. Exatamente. Vulgarmente chamado pelo LPS. Gente, os lipopolissacarídeos, a gente se lembrar naquela aula da semana passada, eles estão presentes nas células das bactérias gram-negativas, né? Na parede externa
foi isso aqui. Eu estou com dificuldades tá caindo o sistema, tá bem diferente aqui. Ó, caiu e voltou. Tá certo? Então, os lipopolissacarídeos, eles estão presentes na membrana externa das células das bactérias gram-negativas, tá? E esses lipopolissacarídeos são muito agressivos, eles são muito irritantes aos tecidos apicais, tá bom? Então, a gente tem que limpar as substâncias irrigadoras, tem que remover tanto os micro-organismos, como também os subprodutos, né? Que são os lipopolissacarídeos. Que além de eliminar a remoção de detritos através da remoção, tem também de exercer efeito químico significativo, desde que a sua ação... Gente, vê, quando uma polpa necrosa, ela não necrosa e desaparece, sumiu. Não, ela necrosa e os restos pulpares necróticos ficam ali presentes. Inclusive, esses restos necróticos é um ambiente altamente propício para as bactérias, que são fonte de alimentos das bactérias. Elas sobrevivem daquele material. Também. Tá certo? Então, a substância irrigadora, ela tem que ter uma capacidade de solvência dessa matéria orgânica. E entre o hipocloreto de sódio e a clorexidina, o hipocloreto de sódio tem a capacidade maior de dissolver essa matéria orgânica, tá certo? A ação mecânica da instrumentação e da irrigação é capaz de reduzir substancialmente, presta atenção, a quantidade de micro-organismos e de tecidos degenerados no interior do sistema degradado, do sistema de canais radiculares. Todavia, o emprego de soluções irrigadoras dotadas de atividades antimicrobianas aumenta significativamente a eficácia do preparo em termos de controle de infecção. Gente, o que é que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, que para que a gente consiga fazer uma boa higiene, uma boa limpeza dessas paredes, desse conduto principal, a gente tem que fazer o quê? Ampliação. A gente tem que fazer uma modelagem significativamente boa, excelente. Qual a função de uma excelente modelagem? Primeiro, eu vou ter a capacidade de tocar em mais áreas das paredes do canal radicular. Tá certo? Os nossos instrumentos vão trabalhar com mais eficácia. Segundo, a agulha irrigadora da solução irrigadora, né, vai penetrar mais profundamente e vai atingir o terço apical, que é exatamente o local onde é o sucesso do tratamento endodôntico. Não sei se vocês se lembram, na aula de preparo biomecânico, eu coloquei um cadeado e coloquei aqui terço apical, sucesso do tratamento endodôntico. É a chave do tratamento endodôntico. Não, se não me engano, a chave do sucesso. Porque realmente é lá onde estão as bactérias mais agressivas, mais nocivas. Então, se a gente não faz uma boa modelagem, se a gente não usa eficazmente os nossos instrumentos, né, seja eles manuais ou seja rotatórios, a gente não consegue fazer uma boa limpeza. Tá certo? Então, a gente tem que fazer uma boa modelagem para que a gente consiga colocar a nossa solução irrigadora o mais próximo possível da região apical. Só. Com isso, a gente elimina grandíssima quantidade de bactérias. Agora, se a gente não faz uma boa modelagem, se a gente não faz uma boa irrigação, a gente faz uma limpeza parca, ruim, diminuta. Tá certo? Então, vamos lá. Estudos têm revelado que o calibre apical do preparo pode exercer influência significativa no controle da infecção. Siqueira Júnior e colaboradores revelaram que, a cada troca sequencial de instrumentos para um maior calibre, a redução da população bacteriana foi significativamente maior quando comparada com a lima anterior.
Tal achado indica que quanto mais amplo for o preparo do canal, maior também será a eliminação bactérias no interior do seu interior. O que foi corroborado com Rollinson e colaboradores. Gente, foi o que eu falei agora. Então, a cada lima que a gente usa, a gente faz o quê? Faz mais limpeza. A gente fazendo mais limpeza, a gente está tirando mais dentina contaminada. A gente sabe que, tirando essa dentina contaminada, a gente vai expor mais profundamente esses túbulos dentinários, que é onde se aloja a maior quantidade de bactérias. Se a gente faz tipo assim, se eu faço uma remoção de média de paredes do canal circundante do canal principal, de média de 1 a 2 milímetros, vê a quantidade de bactérias que eu vou remover. Só com a limpeza. Só com a instrumentação. Somente com a instrumentação. Somente. Gente, eu disse para vocês que quem mata a bactéria não é a lima, quem mata a bactéria é a solução irrigadora. Mas as limas, para que a solução irrigadora atue ali dentro, eu tenho que ampliar. Então, nessa ampliação, nesse movimento de ampliação, de raspagem dos instrumentos, a gente tira o quê? Tira a dentina contaminada. Dentro dessa dentina contaminada tem o quê? Tem restos necróticos da polpa e tem bactérias. Então, essa limpeza, essa modelagem, essa limagem, a gente remove também bactéria. Mas quem elimina assim mais profundamente é justamente a solução irrigadora. Hoje de tarde eu fiz um canal de um canino 23 e tinha uma reação periapical até generosa. Eu disse para vocês, eu falei para vocês, quanto maior a reação periapical, mais patogênico é a bactéria e maior a quantidade dessas bactérias estão presentes. Tá? Porque quanto maior a permanência das bactérias, daquela infecção no interior do canal, maior é a quantidade de bactérias. Isso é lógico. Tá? Ela não para. A gente vai se multiplicar até 1 milhão para não fazer uma superpopulação aqui, a gente para aqui. Não, ela vai continuando. Certo? Então, quanto maior a lesão, quanto maior a reação periapical, maior a quantidade de bactérias e mais patogênicas elas são. Tá bom? Então, eu preciso fazer o quê? Uma excelente irrigação. Tá? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, quando chegou bem pertinho do terço apical, eu sempre digo para vocês, faça no mínimo, eu não disse nem no mínimo, a cada passagem de lima você coloca 1 ml de solução irrigadora. Não foi assim? Então, eu vou corrigir o que eu falei. Tá? A cada passagem de lima, a gente faz, no mínimo, 1 ml. No mínimo, 1 ml de solução irrigadora. É de 1 ml para mais. Tá certo? Então, quando eu fui atacar a porção apical desse canino, eu joguei simplesmente 5 ml de hipoclorito de sódio. E quando eu cheguei, assim, para limpar o forame, que é onde você faz a limpeza e corre um severo risco de jogar bactérias para a região apical, eu coloquei simplesmente em torno de 10 ml. Para fazer uma limpeza, uma neutralização muito bem feita, para quando eu passar uma lima naquele forame, eu não jogar. Lógico que a gente joga bactérias, mas eu não quero jogar 1 bilhão de bactérias. Eu quero colocar somente lá dentro 10, 15, 20 bactérias. Então, quanto menor a quantidade, se eu jogar muita bactéria, o organismo não vai dar conta. Mas se eu jogar pouca bactéria, o organismo vai conseguir, como é que se diz, se defender frente àquelas bactérias que eu joguei para a região apical. Tá? Então, quando eu fui realmente fazer a limpeza do forame, eu coloquei simplesmente cerca de 10 ml de hipoclorito de sódio. Então, quem limpa as paredes é justamente o hipoclorito de sódio, até porque as limas
promovem o quê? Promovem as mileias, né? É caracterizado pela introdução, assim, a medicação intracanal. Deixa eu ver somente uma coisa. Espera um pouquinho, viu? Então, espera um pouquinho aqui. Deixa eu ver só uma coisa. Gente, vê, existe diferença entre patência apical e limpeza efetiva do canal do forame apical, do canal sementário. Existe diferença entre patência e limpeza efetiva do forame? Sim ou não? Eu não quero nem que ninguém explique. Gente, eu estou puxando por vocês para vocês participarem comigo, viu? Para não ficar uma aula monótona. Que aula é muito texto. Não, não acredite não, Breno. Existe sim. Existe sim, Breno. Porque o que é uma patência? Uma patência é você pegar um instrumento de menor calibre do que o diâmetro do forame, e a função dele é somente você manter o quê? O comprimento real do dente. Qual a função se perguntar numa prova, qual a função do instrumento que faz a patência foraminal? Manter o comprimento real do dente. Então, pelo fato dele ser um instrumento de diâmetro menor do que o diâmetro do forame, ele não limpa forame. Quem limpa forame é o primeiro instrumento que travou no forame, mais 2 ou 3 instrumentos para fazer limpeza efetiva. Será que no canal sementário existe bactéria? Numa lesão daquele tamanho que eu mostrei aqui há 3 slides atrás? Será que aquele canal sementário, onde fica o coto, antigamente ficava o coto pulpar, porque não existe mais coto pulpar. O coto pulpar com a lesão daquele tamanho, ó, voou já. Será que tem bactéria ali naquela parede do canal dentinário sementário? No canal dentinário eu sei que tem milhões. E no canal sementário? Será que tem, sim ou não? Certo. Tanto o Breno quanto o Daíse acertaram. Gente, é feito, o Breno colocou aqui, tem bactéria em tudo quanto é canto ali. Tá bom? Então, se eu pegar uma... Eu sempre brinco o seguinte, se eu pego uma lima, que ela tem um calibre inferior ao calibre... Porque tem como é que se diz? Tem vertente da endodontia que diz que o forame não pode ser manipulado, porque senão ia abrir muito, é como eu falo, arromba muito o forame, e depois o organismo vai ter dificuldade de promover um selamento biológico ali. Eu digo, rapaz, vê, mais difícil seria eu deixar a bactéria, tá, naquela região. Então, o organismo ia ter muito mais dificuldade de fazer um selamento biológico ali. Então, quando eu limpo aquelas crateras que ficam ali, cheias de bactérias. Então, eu dou mais possibilidades ao organismo de se reparar assim, mais adequadamente, mais rapidamente. Tá certo? Então, a outra, eu disse, uma vertente fazer a patência. A patência nada mais é do que fazer cosca cosquinha no forame. Porque você não toca nas paredes do forame. Tá? Mas aí, você acha que é que tu faz? Eu limpo. Não faço questão, não. Eu digo, limpo mesmo. Limpo efetivamente. Coloco o primeiro instrumento que travou no forame, mais 2, 3 instrumentos. Tu vai esculhambar com forame besteira, depois recupera. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos entrar
efetivamente na medicação intracanal. O que é a medicação intracanal? É caracterizado pela introdução de uma substância na câmara pulpar e no canal principal do elemento dentário. Ora, na câmara pulpar, mas a gente não vai tratar do canal radicular. Por que foi que eu coloquei aqui câmara pulpar? Essa ideia aí é minha. Por quê? Coloquei câmara pulpar. Gente, tem um determinado tratamento endodôntico, inclusive a gente já comentou isso no semestre passado, chamado pulpotomia. O que é uma pulpotomia? É somente a remoção da polpa coronária. A gente tira o teto da câmara, expõe a polpa, a gente pega uma cureta de pescoço longo bem afiada e faz uma curetagem em toda a câmara, cortando na entrada dos canais radiculares. Tá certo? Então, o canal radicular, a polpa do canal radicular fica intacta. E ali em cima, eu coloco material, uma medicação intracanal. Ali em cima eu coloco hidróxido de cálcio. Para quê? Para proteger o tecido que fica remanescente dos canais radiculares e formar, se possível, uma camada de dentina no assoalho da câmara para calcificar a entrada desses canais. E, com isso, isolar essa polpa vital que ficou ali do resto da cavidade oral. Tá? Então, a gente utiliza também medicação intracanal na câmara, com essa finalidade, mas principalmente e essencialmente dentro do canal dentinário. Sua função é basicamente combater os micro-organismos que resistiram à sanificação do sistema de canais radiculares, proporcionada pelo preparo químico cirúrgico, modular a reação inflamatória que ocorre após o preparo do sistema de canais radiculares. Então, está aqui o que Daís falou, está aqui o que Breno falou, ocupando fisicamente o espaço do canal, que eu falei, que é uma barreira física, que principalmente o hidróxido de cálcio faz isso, pois sabemos que o conduto vazio funciona como um tubo de ensaio para sua recontaminação. Foi o que eu disse. Gente, quando a gente faz o preparo biomecânico e não tem tempo de fazer a obturação na mesma sessão, a gente tem que colocar uma medicação intracanal. Seja ela líquida, volátil ou física, a gente tem que colocar. Porque a gente tem medicações intracanais líquida, por vapor e física, tá? Que impede, além dele, essa barreira física, além de eliminar as bactérias, ela também impede que algumas bactérias recolonizem o canal principal, tá bom? Previne ou reduz a inflamação apical, tá? Como já foi dito aqui também. Elimina micro-organismos que sobreviveram ao preparo dos canais. Gente, me diz uma coisa. Me diga somente uma coisa. Isso aqui eu peguei de um artigo para montar essa aula, tá? Essa palavra eliminar, tá? O verbo eliminar. Cai bem aqui? Elimina micro-organismos que sobreviveram do preparo dos canais. Não. Luan está certo, Breno está certo, Daís está certo, todos vocês estão certos. Por que vocês estão certos? Porque a gente não consegue eliminar totalmente as bactérias do sistema de canais radiculares. Então, vê, como eu estava dizendo hoje de manhã, eu passei uns 3 ou 4 anos sendo consultor de uma revista nacional. E, periodicamente, eles mandavam artigos para a gente fazer a correção. Então, num caso desse, eu como é que se diz? Não elimino o trabalho, mas aprovo com ressalvas. Primeiro, eliminar a palavra elimina.
Porque ninguém elimina as bactérias. Então, essa palavra é mal colocada. Então, não condiz com a realidade. Porque a gente não elimina os micro-organismos que sobreviveram ao preparo dos canais radiculares. A gente sabe que as bactérias permanecem ali nos tubos dentinários, nos canais laterais, colaterais, delta-apicais, recorrentes. Por quê? Porque as nossas limas não conseguem efetivamente atingir essas bactérias. Então, essa palavra elimina está fora do contexto. Não, João. Não. João perguntou aqui se tratamento endodôntico em sessão única tem medicação intracanal. Não. Não, a gente elimina totalmente essa etapa da endodontia. Tá? A gente não vê. A gente vai aprender aqui que essa medicação intracanal, ela passa no interior do canal, tem substâncias que a gente só pode remover depois de 7 dias, tá? Tem uma substância que a gente pode remover de 48 horas até 7 dias, porque depois ela perde sua efetividade. Então, quando a gente faz sessão única, a gente abre e fecha no mesmo dia, no mesmo momento. A gente não coloca a medicação para depois, em outro momento, remover e fazer a obturação. Viu, João? Então, você vai ter que confiar onde? Em quê? No seu taco. Eu não indico, eu não falo para ninguém que esteja recém-formado fazer uma endodontia em sessão única de imediato. Tá? Tem que se garantir um pouquinho com a medicação intracanal. Ah, mas, Sérgio, a gente não elimina tudo, eu sei, mas quando a gente é inexperiente, a gente falha mais do que um profissional, mas um pouco mais experiente. Tipo, porque foi que eu comecei, pronto. Aqui em Caruaru, em Pernambuco, certamente, eu fui o primeiro profissional a trabalhar com sessão única. Dentes com vitalidades e dentes sem vitalidade. Se fazia muito com dentes sem vitalidade, com vitalidade, desculpa. Mas sem vitalidade, eles não se fazia. Por quê? Porque ninguém acreditava. Tá? Teve um maluco, tá? Aqui de Caruaru para dizer que era efetivo. Por quê? Porque foi que eu pensei dessa forma. Pô, se eu não elimino as bactérias, se sempre vai ter bactéria naquela região, então se eu fizer uma boa limpeza, gente, eu acredito que para fazer uma endodontia em sessão única, um dos fatores para o sucesso do tratamento é justamente limpeza foraminal. Se eu não conseguir fazer limpeza do forame, se o forame estiver numa situação tal que eu não consiga limpá-lo, não consiga acessá-la, eu uso medicação intracanal. Agora, se eu acessar o forame, se eu tiver condições de limpar o forame com 1, 2, 3 limas, no mínimo, eu obturo na mesma sessão. Mesmo tendo como é que se diz? Uma reação periapical daquele volume. Eu faço isso. E eu provei por A mais B, inclusive em artigo científico, publicado em revista, em congresso, eu provei por A mais B que é possível. Tá? Por quê? Porque se eu limpei bem, se eu modelei direito, se eu fiz uma obturação hermeticamente fechada, sem nenhum espaço, visivelmente, radiograficamente, por que é que não vai dar certo? Eu isolei a matéria orgânica que esses micro-organismos sobrevivem, que é justamente isolei com a obturação do sistema de canais. Então, ela não tem mais a capacidade de voltar ao canal principal. Elas vão ficar ali dentro, nos túbulos dentinários, mas não tem a capacidade de voltar a recontaminar, voltar a contaminar o canal principal. Tá certo, João Paulo? Então, há possibilidade? Agora, como eu tenho um pouquinho mais experiência do que vocês, como eu já falei agora de manhã, quando eu fiz uma contagem preliminar, mais ou menos, eu fiz uma
um parâmetro de mais ou menos quantos canais eu já tinha feito. Então, deu em torno mais ou menos uns 5 mil por aí. Eu, pelo menos, na faixa de uns 500, com certeza, eu já fiz em sessão única, ou mais. Mais que isso, mais do que 500, certamente. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos dar continuidade às finalidades. Estimular o reparo. Como é que ele estimula o reparo? Eliminando não. Combatendo as bactérias que estão no sistema, no terço apical. Tá? Vamos tirar essa coisa de eliminar. Tá bom? Aí, como eu estava dizendo na revista, a gente corta, não corta o artigo, mas a gente pede para correção, porque essa elimina não condiz, como eu disse anteriormente, não condiz com a realidade. Então, a gente tem que utilizar palavras, tipo, quando eu estava fazendo doutorado, eu nunca tinha percebido isso. Fui dar uma aula para os professores e coloquei assim, o dente necrosado. Aí o professor levantou a mão, o dedo assim, Sérgio, o dente não necrosa, que necrosa é o tecido pulpar. E eu sempre dizia assim, não, necrose do dente, não, que necrose é a polpa mesmo. Então, são termos que a gente vício de linguagem. Tá? Então, eu não quero que vocês tenham esse tipo de vício de linguagem. Deixa comigo. Promove a remineralização dentinária. Como é que ela promove a remineralização dentinária? Através de quê? Através da pulpotomia e através de fechamento do ápice foraminal, do ápice radicular, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso aí. A ação dos medicamentos intracanal, agora a gente vai falar, muitas vezes a gente coloca MIC, né? Medicamento intracanal, estará condicionado ao veículo utilizado, aquoso, viscoso ou oleoso. Tá certo? Então, vê. Por quê? Aí tem concentração, tá? Tensão superficial no canal radicular e sua permanência entre sessões durante a terapia endodôntica. Eu vou falar um pouquinho do veículo aquoso, viscoso e oleoso. Mas eu quero falar primeiro em outras coisas aqui. Concentração, não vou tecer comentários, mas principalmente na tensão superficial no canal radicular. O que é tensão superficial? É a capacidade que aquele material tem de penetrar na dentina. Tá certo? Então, isso é a tensão superficial. A mesma tensão superficial que o hipoclorito de sódio, que o hipoclorito tem de penetrar na dentina para combater as bactérias que estão ali presentes. É por aí, Bruno. Exatamente, eu vou falar agorinha, tá? Mas é por aí, você tem razão, tá? Então, essa tensão superficial é a capacidade do material penetrar mais profundamente na dentina. Tem material que você coloca ali, serve basicamente como uma barreira, mas ela não tem essa capacidade de penetrar mais profundamente. Então, voltando um pouquinho aos veículos aquoso, viscoso e oleoso, isso ele está se referindo ao hidroxicálcio. Ao hidroxicálcio. Porque a gente tem hidroxicálcio na forma de pó, tá? De cimento, para proteger a dentina, tá certo? Na dentística. E tem o cálen, que é um material pastoso, tá bom? Que a gente introduz no canal, tá? E ele forma essa barreira que eu falei, ele impede, né? Uma barreira física que impede os micro-organismos de recontaminarem, além de, principalmente, eliminar as bactérias através de quê? Do aumento da alcalinidade da região do terço apical, tá? Porque a gente sabe que no terço apical existe o quê? Uma acidez, as bactérias sobrevivem com acidez, tá? Um pH altamente ácido. Então, a gente joga um pH alcalino, neutraliza aquela acidez, as bactérias sucumbem. Basicamente isso aí.
Tá certo? E mais adiante a gente vai tecer também comentários sobre isso. Então, o aquoso. O aquoso é quando a gente prepara. A gente pega o pó, mistura com o soro ou água destilada, até mesmo com anestésico. A gente faz aquela papinha e coloca no interior do canal. A dificuldade é exatamente essa, colocar no interior do canal. Porque para colocar no interior do canal, que chegue no terço apical, a gente tem que ter ou um lentolo, que eu cortei, eu não quero ninguém trabalhando com lentulo, deixa o pessoal da próstata trabalhar, mas com endodontia eu não quero. Eu não quero provocar acidente, né, com fratura, que eles fraturam demais. Na prótese ele pode trabalhar, porque a prótese trabalha somente, coloca o lentulo somente na porção reta do canal, e na endodontia ele pode penetrar na porção curva, aí ele fratura, por isso que se usa muito em prótese. Mas qual a função do lentulo? Joga tudo que está fora lá para dentro. Tá? É a mesma função do Maxpad. O Maxpad também tem a mesma função do lentulo. Ele pega tudo que está lá fora e joga lá dentro. Então, você vai ter que ter ou um Maxpad ou um lentulo. Tá? O viscoso já vem pronto, que é com o Calen, que é o Calen. Tá? Já vem pronto. E o oleoso, como é que se diz? Você mistura o pó com óleo. Tá? Tem alguns óleos que a gente vai ver mais adiante, que a gente pode fazer isso. O aquoso, ele libera grande quantidade de hidroxila rapidamente. Então, ele passa em 7 dias, ele não presta mais para nada, porque ele dá aquele choque de liberação de hidroxila. Tá? Então, ele baixa rapidamente aquele pH, alcaliniza aquele pH e libera muito hidroxila para matar as bactérias. Então, em 7 dias, ele não presta mais para nada. Então, você tem que colocar no máximo em 7 dias, porque senão ele vai ficar ali sem nenhuma atividade e as bactérias vão recontaminar o canal. O viscoso, ele demora no mínimo de 30 a 60 dias, que é o Calen. Tranquilo, dá para passar 2 meses? Dá, tranquilo. E o oleoso dá para passar até 6 meses. Tá certo? O oleoso é melhor, porque você coloca e esquece que até aquele paciente existe. Então, objetivos. Combater o micro-organismo, isso aí a gente já falou. Impedir a proliferação dos micro-organismos que sobreviveram. Agora vem mesmo. Impedir a proliferação. Tá? Então, ele realmente tenta impedir, ele não elimina. Tá? Então, é uma palavra mais colocada. Atuar com barreira física. Tá? Reduzir a inflamação, que a gente já controlou, e controlar a exudação persistente. O que é exudação? É aquele líquido, aquela secreção persistente. Por quê? Como é que ele faz? Principalmente o hidroxicálcio, porque o hidroxicálcio ele tem a função higroscópica, ele absorve líquido, ele chupa o líquido ali presente. Então, nesse caso, aquelas coisas, viu, João? Quando a gente faz uma endodontia em sessão única, a gente não vê uma situação dessa, porque na hora que a gente termina, a gente está obturando. Mas tem dente que assim que a gente termina, quando a gente está preparando o material para obturar, quando volta, o lençol de borracha está totalmente encharcado. De quê? De solução que está brotando dali. Parece mais petróleo, fica brotando lá de dentro das profundezas. Tá bem? Então, numa situação dessa, é aconselhável colocar hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio mesmo. Qual? O Calen. Tá? Por quê? Porque o Calen é aquela substância que vai ficar em íntimo contato com o terço apical. Gente, o Calen, a gente vai ver que existem 2 tipos de Calen. O Calen puro e o Calen associado ao PMCC, ao paramônio clorofenol canforado. O ideal é a gente trabalhar com... Eu, particularmente, só trabalho com o Calen puro, sem PMCC.
Mais adiante eu vou dizer por quê. Se eu esquecer, vocês me lembrem, por favor. Tá bom? Então, continuando. Solubilizar matéria orgânica, que a gente, inclusive, já comentou também. Né? Neutralizar produtos tóxicos, que vocês mesmos, o Bruno mesmo, o Breno se lembrou de que era os lipopolissacarídeos. Controlar a reabsorção dentária, inflamatória externa. Tá? Como é que a gente controla? A partir do instante que a gente alcaliniza aquela estrutura, a gente libera hidroxilas, a gente pode dar condições para quê? Para que aquela área pare de sofrer reabsorção, tá? E ela volte a se remineralizar. Isso acontece em paciente jovem, paciente adulto, paciente idoso, indiferente de idade, tá bom? Estimular a reparação do tecidual mineralizado. Basicamente é isso também que eu falei, tá? Então, de novo, antimicrobiano, anti-inflamatório, estimular o reparo tecidual, prevenir ou reduzir a dor, tá? Porque se a gente como é que se diz? Ele atua para diminuir a inflamação, logicamente, se não existe inflamação, não existe dor, tá bom? Se não existe infecção, também não vai existir dor, tá? Não ser irritante aos tecidos, e alguns são, a gente vai ver mais adiante que alguns realmente são, tá? E difusibilidade através da dentina, tá? Porque fica uma barra aqui na frente e não dá para ver direito, tá? O quê? A penetração, aquela baixa tensão superficial que eu falei para vocês, que a gente tinha no slide anterior, 2 slides anteriores. A baixa tensão superficial, que ele pode se difundir mais profundamente no interior da dentina. Começar a agir rapidamente, ter longa duração, tá? Ter longa duração, que é exatamente o hidróxido de cálcio, como cálen e como o oleoso. Agir na presença do resto de matéria orgânica, por quê? Porque ele também vai diminuir essa matéria orgânica, que ele tem o quê? Um efeito de solubilizar essa matéria orgânica e não ser solúvel em água. Infelizmente, o cálen, ele é solúvel em água. Se tiver infiltração, ele vai embora. Tá? Se tiver percolação, a gente já viu que esse termo percolação, se existe percolação de fluido da região apical para o interior do canal, vai haver a diluição desse material. Infelizmente, tá bom? Mas, tipo assim, na primeira medicação ocorreu como é que se diz? Essa saída de fluidos, tá? Aí na segunda já tem menos, na terceira praticamente vai inexistir isso, tá bom? Então, com o passar do tempo, ele consegue nivelar esse tipo de exudato inflamatório. Então, ele atua em polpa viva. Para quê? Para preservar a vitalidade do corpo pulpar. Gente, a gente viu em preparo biomecânico que uma das funções do preparo biomecânico em dentes com vitalidade é exatamente a preservação do corpo pulpar. Bom, entre aspas, porque tem basicamente duas vertentes na endodontia. Tem uma vertente do lado ali do interior de São Paulo, né? Algumas cidades ali que são excelentes pesquisadoras da área de endodontia, principalmente em Araraquara, ela sedimentou essa fama de pesquisas
na área de endodontia, porque o pessoal lá realmente faz muita pesquisa. Tá certo? E tem outra vertente ali para o lado de Minas Gerais, porque esse pesquisador ele já faleceu, que era de Deus. Mas o filho dele está trilhando o mesmo caminho do pai. Então, Araraquara, ele preserva, que é de Mar Leonardo, ele preserva a vitalidade do coto-pupá, porque diz que o coto-pupá é fundamental para remineralizar, para haver um selamento biológico, uma obturação biológica na região apical, e que é uma área que tem muita troca de substratos naquela região. E ele faz apologias em prol de um tecidozinho que gira em torno de 0,5 a 1 milímetro. Aí vem o de Deus, que para ele, que dali não é nada, que dali é meramente... Pessoal, dá licença só um minutinho, deixa eu ligar aqui o computador na tomada, que a bateria está querendo diminuir, acabar, tá? Um momentinho só. Bora retomar. Tá, pessoal? Aí, de Deus, é simplesmente dizer assim, rapaz, eu vou preservar um tecidozinho de 1 milímetro. Não, eu tiro. Aí você vê, tá, um preserva e dá certo. O outro tira e dá certo. Então, para um bom entendedor, boas palavras bastam. Então, você mantendo ou tirando, o sucesso continua. Então, não vai ser aquele coto-pupá que vai ser o sucesso do meu tratamento. O sucesso do tratamento é a minha modelagem e obturação. E minha irrigação, logicamente. Tá? Então, não vai ser um coto-pupá, um tecidozinho mínimo que vai me fazer com que o meu tratamento endodôntico vai surtir efeito. Tá? Eu vou obter sucesso por conta dele. Até porque quando você faz Pronto. Eu vou fazer esse exemplo, até eu já dei quando a gente fez preparo biomecânico. Se eu for fazer uma odontometria, tá? E se a lima ultrapassar 1, 2, 3, vai até 5 milímetros, eu não esculhambei o coto-pupá. Aquele coto-pupá foi para o espaço. Então, eu vou tirar o dente porque vai dar errado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Mas, no início, eu rezava muito a cartilha do pessoal de Araraquara. Mas aí, quando a gente vai fazendo e verificando que não é uma coisa assim fechada, a gente pode aumentar assim, os horizontes e verificar de outra forma, a gente vê, eu particularmente vejo, que não é tudo aquilo que se pesquisa, que se diz que é o verdadeiro. Eu trabalho tanto principalmente do lado de Araraquara, mas também com o lado lá de Minas Gerais. Tem momentos que eu preservo o coto e tem momentos que eu tiro o coto. Mas aí, para vocês a princípio, na faculdade, vocês vão tentar preservar o máximo possível. Tá bom? Moderar a inflamação e a dor, né? Porque eu já falei para vocês que aquela lima fica batendo e fica traumatizando e fica inflamando o coto-pupá. Favorecer a reparação, né? Porque estimula, libera íons de cálcios, que esses íons cálcios vão selar o coto-pupá, aquela região do forame, e por quê? Porque ele vai formar um tecido mineralizado, isso, o hidroxicálcio,
Combater micro-organismos, tá? Introduzidos pelo profissional. Como é que a gente dá o nome disso? Infecção secundária. Então, se eu vou, durante o preparo biomecânico, se eu... Aqui é assim, eu estou com a lima que é assim. Gente, é piada, mas é verdade. Eu quase que caio quando eu vi isso aí. A gente estava numa clínica uma clínica de tudo, né? Generalizada. Aí tinha um pessoal, como é que se diz, fazendo endodontia. Aí quando eu cheguei, já tinha um professor lá sentado no mocho e explicando, tal. Eu disse, não vou nem chegar junto, porque senão pode ficar chateado. Mas aí eu passei e fiquei olhando de longe. Aí pegaram a lima, entregaram para o professor chegou, pegou na unha do dedão, deixa eu ver se essa lima está afiada. Aí passou aqui assim, aí realmente está afiada. Gente, eu quase que caio para trás. Se você preserva uma das principais fórmulas de sucesso no tratamento endodôntico é você combater a infecção e combater a introdução de bactérias por você mesmo, para evitar aquela infecção secundária. Aí o cara vai lá e pega a lima e passa na unha para saber se a lima está afiada, se a lima é nova. Meu Deus do céu, quase que eu caio, quase que eu tinha infarto. Ainda bem que eu tenho um coração bom. Polpas necróticas, né? Após o preparo químico mecânico de canais radiculares infectados, casos de necrose pulpar ou de retratamento, porque não é só tratar de infecção, não é só tratar de polpas necróticas, a gente também retrata. Quando é que a gente retrata? A gente retrata quando não dá certo. Eu já falei para vocês que a preservação, o acompanhamento do tratamento endodôntico gira em torno de 3 anos. Se até 3 anos aquela reação periapical não desaparecer, ou se estiver desaparecendo, como ela era muito extensa, tudo bem. Mas se você observar que não tem nenhum tipo de reparo, então tem que retratar aquele canal. Tá? Se você for fazer um tratamento endodôntico, uma polpa vital, e depois de 2, 3 anos, aquele canal, aquele dente, aparecer com a reação periapical, foi porque você colocou bactéria no interior do canal. Tá certo? Então, isso é o quê? Uma infecção secundária. Aí você vai ter que retratar aquele canal. Tá bom? Toda vez imperioso que se remova a esmileia. Gente, da mesma forma que existe uma vertente, a vertente da preservação do corpo pulpar e outra da eliminação do corpo pulpar, existe uma vertente que, como é que se diz? Inclusive, eu acho que eu já até falei para vocês. Preserva, não tira a esmileia, e tem uma que tira a esmileia. Lógico que essa que tira a esmileia ganha de 99%, essa aqui é em 1 ou 2%. Por que que eles dizem? O que é que eles dizem? Eles dizem o seguinte, que na hora que eu estou limpando, que eu estou passando a lima aqui, eu estou limpando essa parede, e que se estiver formando esmileia, aqui com a minha lavagem do hipoclorito de sódio ou da clorexidina, qual seja, eu estou neutralizando essa parede. A bactéria que vai ficar do esmileia vai estar aqui, em contato com a parede. Então, a bactéria vai estar aqui atrás. Então, ele diz assim, se tem bactéria no tubo dentinário, pode ter aqui em contato com a esmileia, mas aqui na parte interna do canal, as paredes do canal, aqui eu quero que essas paredes estejam o máximo possível livre de bactérias. E com a minha obturação, eu vou fazer o quê? Aí eu vou terminar de isolar.
Eles dizem que aqueles mileias já é uma barreira para que as bactérias que sobreviveram não recontaminem o canal. Tá? Se existe isso, é porque fizeram pesquisas. Tá bom? Então, logicamente que a gente vai remover os mileias. Porque 98%, 99% pede para remover os mileias, porque fizeram mais pesquisa nesse sentido do que do outro. Tá bem? E outra coisa, se você for usar medicação intracanal, você tem que remover aqueles mileias. Por quê? Porque aquela medicação intracanal vai atuar nos tubos retinários. E com a presença de mileias, ele não vai poder penetrar. Tá bom? Então, se você for realmente trabalhar com a medicação intracanal, você tem por obrigação de remover os mileias. Colocar EDTA, passar 2 minutos, 3 minutos agitando ele, tá? Hoje em dia, existe até uma ponta ultrassônica bem fininha que você coloca ele para que ele borbulhe bastante, porque com a presença de oxigênio, o EDTA libera bastante, borbulha bastante. E esse borbulhamento tira os mileias. E outra coisa, eu estou jogando o quê? Estou jogando oxigênio para o interior do canal. Então, estou matando mais bactérias. É eliminar remanescente microbiano do preparo biomecânico, tá? Isso aqui a gente já sabe. Modular inflamação também, neutralizar debris residuais, isso aí a gente já sabe. Agir como barreira, ajudar a secar o exudato persistente, né? Que ele é o que? Higroscópico. Então, ele tem essa ação, essa função. E não dá para ver, não. Dá não. Então, vocês estão vendo aí com... Tá, então deixa para lá. Gente, vamos começar primeiro com... Vamos ver, o Breno vai me socorrer aqui. Tá, como escolher a medicação? Aí no final tem até uma interrogação, me lembrei. Como é que a gente escolhe uma medicação? Qual a melhor medicação intracanal? Qual o mais perfeito? Hidróxido de cálcio. Tá? O hidróxido de cálcio é o melhor que tem, o mais perfeito que tem. O hidróxido de cálcio trabalha em dentes com vitalidade e dentes sem vitalidade. O hidróxido de cálcio trabalha em dentes com vitalidade com reação periapical e sem reação periapical. Então, ele é completo. Se você tiver de optar por uma medicação intracanal, então que seja o Kalen. Por que o Kalen? Sérgio, tu fala muito de Kalen. Não, é porque ele é bom, é porque já vem pronto, é mais prático. O único problema do Kalen é que a gente coloca aquela seringazinha que a gente rosqueia, né? Aí coloca uma agulha de 30G com a luz da agulha. Ela é mais ampla, é uma agulha mais calibrosa. Aí a gente primeiro passa a glicerina, depois passa o Kalen. Aí passou, legal, tá? Quando a gente vai colocar no interior do canal, entope. Aí volta, tem que repetir o processo. Então é muito chato em relação a isso. Tá? Se bem que ultimamente eles estão melhorando mais, ele está ficando mais fluido, então ele está passando com mais facilidade. Tá? Mas é o melhor material que existe para medicação intracanal é o Kalen. Mas aí a gente vai ter outras substâncias também que a gente pode trabalhar, né? Que a gente vai começar a ver agora, tá bom? Então, para monoclorofenol, foi um dos primeiros a ser trabalhado, desde 1929 se tem esse produto. Ele é bactericida, extremamente citotóxico, tá? Extremamente citotóxico, com palavra grande, extremamente. Baixa tensão superficial, se ele tem baixa tensão superficial, ele tem a capacidade de entrar profundamente nos tubos dentinários, na dentina como um todo, e elevada penetrabilidade. Lógico, você tem baixa tensão superficial, ele tem elevada penetrabilidade na dentina.
ele não neutraliza produtos tóxicos. Então, para que eu vou trabalhar com um paramonoclorofenol se ele não neutraliza os produtos tóxicos, tá? Basicamente, os LPS, né? Então, não atua no LPS. Então, a gente sabe que os lipopolissacarídeos, se eles ficarem ali dentro, eles são tão prejudiciais quanto as bactérias. E são altamente nocivos, são altamente irritantes aos tecidos apicais e periapicais. Aí colocaram a cânfora, né? Aí ficou paramonoclorofenol canforado, PMCC, tá? Então melhoraram as qualidades dele, tá? Diminuiu a citotoxicidade, né? Aumentou a efetividade. Então, deixa eu falar somente aqui uma coisa. O paramonoclorofenol canforado, eles trabalham muito bem em bactérias aeróbias, mas em bactérias anaeróbias eles não trabalham muito bem. Então, as principais bactérias que eu tenho no sistema de canais radiculares são as bactérias anaeróbias. Então, essas bactérias é que têm que ser trabalhadas. Então, se o paramono, o PMCC, não é tão efetiva frente a esse tipo de bactérias, então eu não vou utilizá-lo corriqueiramente. Gente, eu já utilizei muito paramono. De vez em quando eu utilizo paramono, tá? Vou dar um exemplo. Eu vou confessar uma coisa, tá? Eu uso o Kalen especificamente em outras situações, tá? Para combater reabsorção radicular, para fechar forame, para já disse, a gente vai ter uma aula somente de trauma. Então vou dizer, de antemão já vou dizer uma coisa: todo dente traumatizado tem que ser acompanhado, todo ele, durante pelo menos um ano. Ah, Sérgio, mas foi suave, mas mesmo assim. Tá? Porque se porventura você verificar que está acontecendo uma alteração cromática na coroa, entrar logo com endodontia. E eu vou fazer endodontia em extração única dentro traumatizado? Não. Não. A gente vai utilizar o hidróxido de cálcio. Então, numa situação dessa, eu utilizo, tá? Mas o meu eleito, principalmente, é o triquezoflamalina. Então, quando existe determinadas patologias que sai muita secreção, muita. Eu termino de irrigar, aspirar, de repente já começa, que eu já falei, comentei até com vocês, e até com o João Paulo. Então, começa a fluir de repente, parece um minador. Tá? Então, eu coloco o triquezol, coloco Kalen, e não funciona, eu fico alternando paramono e triquezol e paramono. Então, devagarzinho vai eliminando essa secreção, tá? Então, eu utilizo numa situação dessa. Mas só nessa, como assim, medicação intracanal mesmo, não. Então, eu tenho aqui, atividade antimicrobiana do paramono PMCC por contato direto e vapor, frente a Staphylococcus fecalis, Staphylococcus aureus. Conclusões. O PMCC apresentou atividade antimicrobiana frente às duas espécies por contato direto. Então, pega as duas espécies e coloco dentro do PMCC. Elimino. O PMCC não apresentou atividade antimicrobiana frente às duas espécies por volatilização. Sim, o PMCC ele trabalha por volatilização. É igual ao triquezoflamalina. Tá certo? A forma dele trabalhar é por volatilização, semelhante ao triquezoflamalina. Então, a distância ele não foi efetivo nesses dois tipos de bactérias. A associação do hidróxido de cálcio, eu falei para vocês que existe o Kalen puro, existe o Kalen com outra substância, que é justamente o PMCC. Aí eu sempre fiquei com o pé atrás em relação a isso. Porque o Kalen ele atua tanto em bactérias aeróbias quanto em bactérias anaeróbias. Então, ele já é pronto, ele já é o bom, ele é bonzão. Eu sempre brinco. O Kalen, sei lá, um Roberto Carlos. Porque o cara é bom, é excelente. O cara que
que abre a porta para a mulher entrar, a mulher um cara que puxa a cadeira para a mulher sentar, que gosta de mulher gorda, mulher magra, baixa, alta, bonita. O cara assim, completo. É a mesma coisa o Kali. A mesma coisa o Kali. Aí você coloca o PMCC. Aí eu fiquei sempre em dúvida. Aí depois de algum tempo, eu lendo um artigo, diz que melhora, ele como veículo, ele melhora, ele potencializa mais o Kali. Digo, ó, tudo bem. Mas só que, gente, eu trabalho com o PMC, com o Kali, extravasando esse material. Ele é totalmente inerte. Você pode botar, entupir. Se tiver uma lesão desse tamanho, você pode colocar o Kali e colocar ele dentro dessa lesão como um todo e não vai acontecer nada. O paciente não vai ter nenhuma reação alérgica, nenhuma reação de dor. Por quê? Porque ele é inerte. Aí, como eu trabalho dessa forma, a primeira vez que eu fui utilizar a Kali como PMCC, eu me esqueci que o PMCC ele é tóxico, tá? Ele é muito agressivo. Menino, joguei dentro do ápice. Coitado do paciente. Ligou para mim agoniado, Sérgio, eu estou morrendo de tanta dor. E eu não podia fazer nada, porque o Kali, com o PMCC, estava dentro do osso, eu não tinha como removê-lo. Foi o que eu fiz. Eliminei, tirei, lavei, mas ficou no osso. Tá bom? Coloquei Kali, né? Não coloquei até outra substância. Não me lembro mais, não me lembro. E prescrevi anti-inflamatório. Ele passou uns 2 dias, mais ou menos, com dores. Eu digo, olha, esse aqui eu não quero mais, joguei fora. Usei somente uma vez, joguei fora. Tá bom? Agora, colocando dentro do canal, sem extravasar, é muito, muito efetivo. O efeito antimicrobiano do PMCC provém do fenol, aqui está faltando um L, e da liberação de cloro e da cânfora na dentina, tá? Então, a liberação do fenol, vê, não é muito utilizado, por quê? Tanto ele como o triquezoformalina, porque falam, que fizeram pesquisas com eles, disseram que ele produz alterações em fetos, tal. Por quê? Justamente por conta do fenol, né? E principalmente o triquezoformalina, também, né? Tem o formol, que também dizem que trabalhos, né? Que provoca alterações genéticas em filho, neto, por aí vai. Tá bom? Então, triquezoformalina corresponde ao triquezol, 90% de formalina, e formocresol, tá? Que diminui as propriedades irritantes. Veja, tanto o triquezoformalina quanto o PMCC trabalham por volatilização. Como é que se trabalha nisso? A gente pega uma pelotinha de algodão estéreo, umedece essa pelotinha de algodão com qualquer uma das duas substâncias, tira bem o excesso, pega uma gase estéreo, tira bem o excesso, praticamente fica só o cheiro do produto, coloca-se no interior da câmara, na entrada do canal, somente no terço cervical, nem no terço médio, porque como ele é irritante, ambos são irritantes, ele pode, porque como ele trabalha por volatilização, ele não tem anteparo. Ele vai, passa pelo forame e vai embora para o tecido apical. Tá certo? Então, a gente coloca ele no terço cervical. Sela o dente com provisório, com qualquer provisório que você quiser, né? Como é que se diz? O ione de vidro, por exemplo, tá certo? E pronto, ali ele fica ali. Ele fica no mínimo no período de 3 a 7 dias. Depois de 7 dias, ele perde a finalidade, a função dele. Mas antes também ele não faz muita efetividade. É na faixa de 48 a 72 horas, até 7 dias.
gases e produtos tóxicos à distância, sem controle, como eu falei para vocês, que ele penetra. Liberação de vapores, que eu também já falei aqui. Tá bom? Vamos falar sobre agora o hidroxicálcio, o bambambam da endodontia, com medicação intracanal, né? A alcalinidade dele, 12,8. Lá em cima, tá? Aí você pega, coloca ele no interior do canal, na região, principalmente na região apical, que é super ácido naquela região. Então, ele combate como é que se diz? As bactérias, alterando o pH daquela região, neutralizando o pH daquela região e também liberando hidroxilas, tá? Naquela região. Alta ação microbiana, bactericida, anti-exudativo, já falei, indutor de calcificação, também já falei, inibidor de reabsorção, também já falei, né? Inibidor de reabsorção dentinária por trauma dental, também já falei. Gente, como eu disse a vocês, trauma dental acompanha, tá bom? E outra, paciente que sofreu um trauma severo no dente, tipo intrusão, luxação intrusiva, luxação extrusiva, como é que se diz? Avulsão dentária, luxação de lateralidade. Isso aí tudinho tem que fazer endodontia. Por quê? Porque depois de um certo tempo vai promover reabsorção radicular. Então, como é que a gente inibe essa reabsorção radicular? Trocando periodicamente o cálen. Na faixa de 2 em 2 meses. Eu troco na faixa de 2 em 2 meses. Na faixa de 30 a 60 dias. Tá? Durante quanto tempo? Eu passo mais ou menos cerca de 1 ano fazendo isso. Por quê? Evitar reabsorção radiculares. Indução de formação de tecido mineralizado, quando utilizado com medicação intracanal. A indução do processo de mineralização, dissolução remanescente de tecidos necróticos, que a gente já viu, controle de intensidade do processo inflamatório também, regressão, tudo isso aí a gente já viu, tá bom? O hidroxicálcio serve tanto na bipupectomia, na nexopupectomia, com e sem reação periapical. Então, ele difere. Outra, será que eu posso colocar uma coisa? Me veio agora na cabeça. Eu posso colocar o PMCC, o cálice com PMCC em dentes com vitalidade, em bipupectomia? Sim ou não? Não. Não foi curto e grosso, realmente não. Por que eu não coloco? Porque se ele tivesse puro, eu coloco em qualquer situação. Necrose vital com ou sem reação periapical. Agora, a presença do paramono é especificamente para dentes, para polpas necrosadas. Especificamente para polpas necrosadas. Então, não se pode colocar em bipupectomia. Tá bom? Então, preste atenção. Então, propriedades físicas, fisicoquímicas, ela é diluente, não possui... Cara, isso aí são fatores negativos do hidroxicálcio. Ele é diluente. Tá? Como eu falei para você, se tiver ocorrendo percolação de líquido via forame, você inibe a ação e dissolve aquele produto. É ruim também porque ele não possui radiopacidade. Você vai fazer uma radiografia, não sabe se colocou e como colocou, se está totalmente preenchido. Ai, deixa eu ver aqui se eu consigo. Não possui o quê, rapaz? Não possui viscosidade, né? Ele é biocompatível, né? Libera aí os cálcios e hidroxila para remineralizar aquela região, induz a deposição de tecido mineralizado através desse depósito de cálcio e de hidroxila, neutraliza o pH ácido daquela região,
antibacteriano, tá? Anti-exudativo, tudo isso aí a gente já viu, é somente para sedimentar a memória de vocês. Promove o saneamento físico, né? Em relação ao pH, induz a formação de tecido mineralizado, como eu já estou sendo até repetitivo aqui. Olha, vê mesmo, gente, isso é interessante. Em relação aos íons de cálcio produzidos pela dissociação iônica do hidróxido de cálcio, estes permitem a redução da permeabilidade de novos capilares no tecido de granulação de dentes desvitalizados, diminuindo a quantidade de líquido intercelular e ativando a aceleração de piroxifosfatase, a enzima e tal. Mas, basicamente, o que me chama mais atenção é aqui. Redução da permeabilidade de novos capilares do tecido de granulação. Em que situação esse texto quer dizer? Redução da permeabilidade de novos capilares no tecido de granulação de dentes desvitalizados. Justamente, pessoal, no processo de reabsorção radicular. O que é uma reabsorção radicular? É a substituição do tecido mineralizado por tecido de granulação. Todo tecido de granulação é um tecido indiferenciado e muito, mas muito irrigado. Eles têm muita capilaridade, tem muitos vasos ali dentro. Você toca neles, sangra com muita facilidade. Vocês vão ver que quando vocês estiverem fazendo periodontia e vocês notarem que aquela gengiva ela mudou de consistência, tá? Muitas vezes quando ela aumenta de volume, ela hiperplasia e se transforma no tecido de granulação. Tocou naquela região, sangra e com abundância. Então, o hidróxido de cálcio, ele inibe a formação de novos capilares. Então, como é que é o tratamento de uma reabsorção radicular de intraradicular, tá? Interna. Externa, geralmente a externa é cirúrgica, mas interna é endodôntica. A gente faz o preparo biomecânico e coloca hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio vai atuar exatamente nesse sentido. Então, ele é excelente para combater reabsorção radicular, tá? Dizem algumas pesquisas que até externa ele também inibe. Eu não acredito muito, porque ele tem que ter contato com aquela área, tá certo? Então, reabsorção interna é muito bom, ele inibe aquela formação de novos tecidos de granulação. Então, isso aqui a gente já viu, não vou tecer... Então, vem mesmo. Valores elevados de pH, como os produzidos pela dissociação e difusão iônica do hidróxido de cálcio, têm a capacidade de alterar a integridade da membrana citoplasmática bacteriana, aquela membranazinha que a gente viu. Calma, Breno. Calma. O andor é de barro. Vamos devagar com o andor. Tá? Tudo no seu tempo. Tá bom? Tem a capacidade de alterar a integridade da membrana citoplasmática, aquela membrana, principalmente aquela membrana das bactérias gram-negativas, que tem o quê? Membrana dupla, tá? E que na membrana externa está presente os lipopolissacarídeos, tá? Pelos efeitos tóxicos gerados durante a transferência de nutrientes para o interior da bactéria. Então, vê mesmo, ele combate efetivamente essas bactérias, tá? É sabido isso aí, que eles combatem, ele quebra, tá? Aquela membrana externa que estão presentes os lipopolissacarídeos.
Isso aqui é teoria, que depois vocês deem uma olhada melhor, tá bom? Os íons de hidroxila promovem necrose superficial do tecido adjacente. Tem ação antimicrobiana, detoxicação da genotoxina. Então, tudo gera, então, em torno dos lipopolissacarídeos. Por quê? Porque são substâncias, são enzimas que são muito, muito agressivas, muito irritantes aos tecidos. Então, o hidroxicálcio, ela neutraliza através do pH, tanto as bactérias quanto os seus subprodutos, que são os lipopolissacarídeos, tá certo? Então, indicativo, a psificação, né? A psificação o quê? São dentes com forames abertos, reabsorção, como eu já falei para vocês, tá? Perfurações também, muito efetivo, exudato persistente, porque pela capacidade higroscópica que ele tem, né, de absorver líquido, traumatismo dental, que eu também já falei para vocês. Então, isso aqui tudo já foi comentado. Então, aqui, ó, o veículo pode influenciar na capacidade de ação do hidroxicálcio, bem como na sua dissociação iônica e difusão. Veículos aquosos proporcionam melhor ação antimicrobiana e biológica, por permitir maior velocidade de dissociação e difusão. Tá? Então, foi o que eu falei. Se você coloca um veículo aquoso, ele libera muito rapidamente, tá? Hidroxilas, íons de cálcio, mas só que em curto espaço de tempo. Depois ele perde toda a sua efetividade. Com anestésico, a estabilização ocorre em menor tempo, apresentando elevado pH e a melhor reação entre o tempo de estabilização e liberação de hidroxila. Então, como eu falei, ele pode ser com anestésico, pode ser com soro fisiológico, pode ser com água destilada. O que você tiver em mãos. Já fiz muito com anestésico, muito mesmo. Veículo aquoso, dissociação iônica e rápida eliminação dos lipopolissacarídeos, maior difusão e maior ação, contato direto do material com os tecidos, alto grau de solubilização, a água destilada, isso aí eu já falei para vocês. Então, dificuldade do preenchimento dos canais Limas, Lentulo, Max Paden, já disse para vocês, né? Que a grande dificuldade é exatamente essa. Então, o viscoso tem um alto peso molecular, dissociação mais lenta. Então, você vê o quê? O cálen, por exemplo, ele libera gradativamente, lentamente, as hidroxilas e os íons de cálcio. Então, ele passa mais tempo no interior do canal, porque a liberação dele é muito mais lenta. Ele tem uma menor solubilização da pasta, então ele evita aquela percolação de líquido, ele trabalha melhor com isso, tá? Tanto é que essa função higroscópica dele, ele atua assim bem nessa região. Ação indutora de mineralização prolongada, por quê? Como foi que eu disse para vocês? Ele, para evitar uma reabsorção radicular, a gente coloca o hidróxido de cálcio, tá? O cálen, 2 meses. Por quê? Porque ele libera lentamente. Então, não vou ficar uma vez por semana, tipo, vou colocar com um veículo aquoso. Uma semana depois, vou ter que fazer de novo aquele processo todinho. Então, a gente já coloca ele na forma de veículo viscoso, que já está pronto, tá? E não dá trabalho, e passa muito mais tempo lá dentro. Tem maior escoamento e penetrabilidade, ampliação do aspecto antimicrobiano, porque ele passa mais tempo, né? Rapidez na evolução do reparo das lesões periapicais, tá? E redução do exudato persistentes. Então, tudo isso aí, tá vendo? O hidroxicálcio não é à toa que Mar Leonardo, ele, para fazer um tratamento de canal, eu sempre brinco com o pessoal da Araraquara, porque tem que colocar hidroxicálcio. Tem que ser, pelo menos, em 2 sessões. Eu não sei agora, nunca mais li nada lá daquela região.
Por quê? Porque se não colocar o hidroxicálcio, não mata a bactéria. Se não matou a bactéria, não vai ter resultado. Tá bom? Então, eu sempre brinco o seguinte, a equipe de Leonardo, para fazer um canal com reação periapical, tem que colocar hidroxicálcio no interior do canal, tem que colocar um pouquinho no ouvido, um pouquinho no nariz, colíriozinho, né? Intravenoso, supositório, para poder fazer uma efetividade, né? Um trabalho melhor, porque senão não daria certo. Na biopectomia, manutenção da cadeia asséptica, né, ele evita que você jogue, quando você for fazer o tratamento endodôntico, leve bactéria para o interior do canal. Se você levar, ele tem a ação de combater aquela bactéria, porque se você levar, não vai ser uma bactéria anaeróbia, vai ser uma bactéria aeróbia, né, certamente, né, então, mais fácil de você eliminar. Preservação do coto pulpar, tá bom? Então vem a interrogação, ou não. Aí, Breno, seu queridinho, corticosteroide. Me diga somente uma coisa, gente. O Otosporin, por possuir antibiótico, eu posso colocá-lo como medicação intracanal em dentes com reação periapical, com polpa necrosada e reação periapical, pelo fato de possuir antibiótico? Sim ou não? Hein, Breno? Ah, meu Deus, tem que rir mesmo daí. Gente, esse antibiótico é para prevenir infecção. Esse antibiótico ele foi feito... Gente, o Otosporin foi feito com solução para medicação para ouvido. Então, ele coloca corticoide para desinflamar o ouvido e antibiótico para combater a infecção dentro do ouvido. Ele não foi feito para endodontia. A gente pegou ele e usa na endodontia, mas ele é um material da otorrinolaringologia. Tá certo? Então, esse antibiótico está aí para combater tecido mole. Ele não tem a capacidade de penetrar na dentina e combater aquelas bactérias. Ele não tem a capacidade de eliminar aquelas bactérias que estão ali no sistema, no canal principal, por exemplo. Então, ele só é utilizado em biopulpectomia. Tá? Entendeu? Entendeu, Breno? Bem ele não faz, mal também ele não faz. Então, pelo sim, pelo não, pelo sim, pelo não se usa. Tá bom? Só se usa em biopectomia. Ok. Pronto. Eu vou lhe dar alguns exemplos de uso do corticosteroide do Otosporin. Vê, se você está fazendo preparo biomecânico, vamos um negócio mais agressivo, tá bom? Se o paciente sente dor, vê, você está no início de uma pulpite irreversível, você anestesia, remove aquele tecido cariado, você cureta, aí expõe a polpa. Aí aquela polpa sangra e depois para de sangrar. Não é um sangramento intenso, não é aquele sangramento que não para nunca. Você olha para um lado, olha para o outro, não tem tempo, então a sua sala de espera está cheia, graças a Deus, Jesus é pai, não é padrasto, como eu sempre brinco, né? E aí, o que é que você vai fazer? O paciente está com dor. Você pega uma pelotinha de algodão pequenininha, encharca ela de Otosporin e coloca o provisório. Gente, isso é um santo milagre. Ou então, você termina, como está anestesiado, você vai entrar para a endodontia? Vai. Você já remove o teto da câmara, faz a remoção
como é que se diz, do tecido pulpar, tá? Faz uma curetagem ali, coloca uma pelotinha de algodão com atosporin encharcada, tá? Provisório, não dói, para a dor do paciente. Tratamento de urgência. Pronto. Outra situação, você está removendo tecido cariado, você erra, corta demais, expõe polpa. O que é que você vai fazer? Se você for fazer a restauração, vai doer. Aí o que é que você faz? Pô, contaminei a polpa, vai doer, pelotinha de atosporin, coloca ali, oxincogenol, IRM, o que for. Bota um provisório, deixa ali atuando durante 2, 3 dias, o paciente volta, se você quiser, se for um paciente jovem, faz a proteção pulpar, tá certo? O índox de cálcio e faz o tratamento. Já coloquei duas situações, 2 indicações. Na pulpotomia, que a gente vai ver isso ainda esse semestre. Na pulpotomia, o que é a pulpotomia? Remoção da câmara da polpa coronária. A gente remove a polpa coronária. Primeiro, antes de colocar o hidroxicálcio, a primeira coisa que a gente faz é colocar o atosporin. Porque ele vai desinflamar aquela parte mais próxima da câmara pulpar. Então, ele vai entrar em contato com aquele tecido remanescente pulpar que estão presentes nos canais radiculares. Então, a gente coloca ali durante 4 minutos, ele desinflama parcialmente aquela região, depois você coloca o hidroxicálcio. Tem uma técnica de pulpotomia que você coloca ele 24 horas a 48 horas e depois desse tempo, aí você coloca o hidroxicálcio. Então, já estou dando o quê? 3 situações. E como medicação intracanal, você remove o tecido pulpar para proteger o coto pulpar, aí você coloca o atosporin. Tá? Aí, toda vez que eu usava o atosporin, agora não, que depois eu descobri como eu descobri o caminho das pedras. Quando você coloca em dente inferior, simplesmente pela pressão atmosférica, o atosporin desce e fica em contato. Ele tem que ficar em contato com o coto pulpar. Mas eu coloco uma pelotinha de algodão. Não é pelotinha de algodão. Você tem que inundar o canal até sair pelo terço cervical. Exatamente. Igual ao ombro. Tá certo, pessoal? Então, o dente inferior, pela simples pressão atmosférica, ele vai para a região apical e fica em contato com o coto pulpar. E lá em cima, no dente superior, na hora que eu irrigar, que eu jogar ele lá dentro, pela pressão atmosférica, vai botar para fora. Não, mas eu sou rápido, coloco logo uma pelotinha de algodão. Sim, ele vai descer e vai ficar onde? Vai ficar no terço cervical e médio, não vai ficar no terço apical. Como é que a gente supre essa dificuldade? Eu nunca, quer dizer, no começo, né? Eu tinha muita dificuldade em relação. Depois descobri uma técnica fica simples, muito simples. Como é que a gente pode segurar esse atosporin lá no coto do dente superior? Fala, Everson. Alguém tem uma ideia? Gente, eu vou dizer que a hora está passando. Vê, simplesmente o que é que eu fiz? Eu digo, poxa vida, eu tenho que colocar alguma coisa ali que fique em contato com o coto pulpar. Preste atenção. Eu digo, já sei. Uma ponta de papel absorvente. Se eu faço um batente apical, tá? Com um cone de papel número 40, eu pego um cone de papel no início. Pegava uma ponta de papel absorvente, umedecia e tentava colocar. A ponta de papel absorvente ficava amolecida e não entrava, não chegava até a região apical. Por quê? Porque ele entronchava na metade do caminho. O que é que eu passei a fazer?
coloco a ponta do papel absorvente, ela seca, tá? Logicamente estéril, sem contato com o otosporin, corto o excesso que ultrapassou da câmara e coloco o otosporin. Tem uma técnicazinha que a gente faz com pinça, a gente chama pescar o líquido. Depois eu ensino para vocês. Tá, pronto. Como ele é uma ponta de papel absorvente, ele vai absorver e vai levar para a região apical. Simples. Tá? Mas a dificuldade é fazer isso, né? Então tá aqui, bloqueio, tá tudo aqui, ó. Então, isso, tudo que eu já falei, diminuição de edema, diminuição de dor, ação anti-inflamatória, antibiótico associado à resposta inflamatória diminuída, tudo isso aí eu já falei para vocês. Tá? Então, necrose pulpar sem lesão periapical, reação periapical, poucas bactérias, vocês sabem que quanto maior a lesão, maior a quantidade de bactéria. Falei isso logo no início da aula, tá certo? Então, necrose pulpar sem reação. A quantidade de bactérias, às vezes, só tem, a gente viu na vez passada, que após 7 dias é que começa a proliferação, a colonização de bactérias anaeróbias, tá? Então, no início de qualquer infecção, primeiro vem as bactérias aeróbias. Então, pouquíssimas bactérias anaeróbias em necrose pulpar, sem reação. Então, tudo isso aí. Então, qual é o melhor material? O hidroxicálcio. Então, infecção apical, erosão de cimento, tem a bagaceira tal. Já se coloca a clorexidina junto com o hidroxicálcio também, mas tem uma contraindicação, que depois vocês vão ver aqui. Mas vamos fazer comparação aqui, ó. Depois vocês pegam essa tabela e dão uma olhada. O primeiro autor conseguiu 96%, que é a média realmente da maioria dos autores de pesquisa, inserção única, tá? Com hidroxicálcio, a pasta, 88%, então o índice é muito alto. Então, isso aqui é falando sobre veículos. Aí vem um dentista lá do interior de Pernambuco, lá de Caruaru, cidade que temos no mapa, tá? Mas que não temos, assim, tradição de expoentes, né, na endodontia. Teve a ideia de colocar metronidazol como medicação intracanal. Simples. Eu digo, porra, se eu não consigo matar todas as bactérias, se as bactérias vão sobreviver no túbulo dentinário, se eu fizer uma boa obturação, uma boa irrigação, se eu colocar entre a irrigação, entre o preparo biomecânico e a obturação, se eu colocar metronidazol, ele, por contato direto, ele vai o quê? Eliminar as bactérias que sobreviveram ao preparo e outra. Vai inibir também que as bactérias que estão no túbulo dentinário que volte para o túbulo, como é que se diz? Principal, no canal principal. Eu digo, pô, bicho, vou usar o metronidazol. Se ele é bom para periodontia, porque depois da periodontia a gente lava a raiz do dente quando a gente faz cirurgia. Por quê? Porque naquela raiz do dente tem bactérias anaeróbias. Se ele é bom para essas bactérias anaeróbias que ficam ali profundamente na bolsa gengival, por que não pode ser para endodontia? Eu digo, porra, bicho. Eu tinha feito um curso de periodontia. Uma professora muito boa lá do Recife, professora Estela Guzmão. Aí, professora, me deu uma ideia aqui agora de colocar metronidazol no interior do canal, que são bactérias anaeróbias que proliferam ali, maciçamente. Por que você não faz, Sérgio? Faça. Bora ver o que é que vai dar. Eu digo, tá bom, professor. Ela me estimulou, eu digo, vou fazer. Aí, beleza. Eu ia incorrer o mesmo erro do otosporin. Né? O inferior fica, mas o superior não fica. Eu tenho que ter aquele canal inundado, encharcado, presença completa, 100%. A ponta de papel absorvente vai
vai ficar parcialmente. De que eu vou fazer? Se eu colocar líquido, que tem um líquido, né? Não presta. Aí, pô, uma pasta, uma pomada. A pomada não entrou. Eu digo, meu Deus do céu, e aí? Aí, cheguei na farmácia e digo, ó, vocês têm algum metronidazol gel aí? Tem. Aí, qual é? Metronidazol é vaginal. Eu digo, eita, me dá aqui. Aí comprei, eu digo a ele. Aí eu coloco ele com uma seringa normal, plástica, com a agulha própria dela, tá? Porque ela tem a luz ampla, e injeto. Aí, nesse caso, eu faço questão de travar a agulha, porque na hora que eu pressionar, ele vai sair, vai escoar para a região apical. Eu quero que ele fique dentro da loja ali, daquela reação periapical. Porque na hora que ele vai preencher tudo aquilo ali e vai combater também aquelas bactérias que estão, o biofilme externo do ápice radicular. Mas não deu outra. Não deu outra. Eu só tinha... É conta de mentiroso. Todos os canais que eu fiz, que eu acompanhei, o tratamento, a reação desapareceu, regrediu, 100% de regressão. Eu digo, eita peste, meu Deus. Aí, como é um trabalho clínico, uma pesquisa clínica, assim, não dá para saber se foi o preparo biomecânico que surtiu efeito, 100% de efeito, ou se foi o preparo biomecânico mais o metronidazol. Então, eu fiquei no dilema, eu disse, pô, eu não posso nem publicar um negócio desse, porque vão rir da minha cara. E eu não sabia. Ao mesmo tempo, a equipe de Siqueira Júnior, eles estavam trabalhando, estavam pesquisando, agora isso é somente a nível de laboratório. Quem primeiro colocou o metronidazol no interior do canal fui eu. E eu não sabia, juro a vocês que eu não sabia. Então, tá bom. Eu digo, pô, se eu for publicar, ninguém vai, revista nenhuma vai querer. Aí foi que eu fiz, cara, caiu feito luva. Peguei 2 dentes inferiores, todos 2 com polpa necrosada e todos 2 com reação periapical. Aí, simplesmente, aqui, ó, coloquei o metronidazol e o outro coloquei o hidroxicálcio. E aí coloquei, o resultado foi perfeito. Aí eu coloquei aqui. Digo, agora eu vou publicar. Uso do metronidazol como medicação intracanal em dentes com necrose pulpar e reação periapical. Relato de caso. Vamos lá. Aqui, ó. Primeira radiografia do lado esquerdo. Reação periapical. Aí você vê que o vizinho dele não estava tão grande. Aí depois que eu preparei e obturei, logo depois o vizinho aumentou vertiginosamente a reação. Então, esse do lado direito eu coloquei metronidazol e do lado esquerdo eu coloquei a hidroxicálcio, o cálen. Aí, resultado final, a última radiografia do lado direito. 100% de reparo, tanto com metronidazol quanto com hidroxicálcio. Eu disse, pronto, agora é sucesso, agora vamos mandar para a revista. E eles aprovaram. Se foi publicado, gente, se foi... A dificuldade é publicar um trabalho desse. Por quê? Porque ninguém vai acreditar. Mas se publicou, se é um trabalho de relevância. Se foi publicado, então já virou, já faz parte da literatura científica. Então, o metronidazol faz parte da literatura científica como medicação intracanal. E eu fico feliz porque fui eu que promovi isso. Aí eu fiz esse trabalho, publiquei. Aí teve uma dupla de alunos que estavam concluindo o curso. Aí o TCC me chamaram para orientá-los. Eu digo, rapaz, bora trabalhar com o metronidazol. Eu expliquei tudo, embora. Aí tinha um professor lá na faculdade, Paulo Esperança, que ele trabalhava, que era muito bom na parte laboratorial. Ele era dentista, mas não exercia mais, especialista em endodontia, e não trabalhava mais, só trabalhava ele era só professor, e trabalhava muito com bactéria. Então, a gente
a gente associou o metronidazol com o cimento Portland, é cimento de parede mesmo, de construção, que se usa como cimento para perfurações, tá? Em algumas situações, quer dizer, a gente vai ver isso numa aula sobre perfurações, sobre uma específica, tá? E com o hidróxido de cálcio. Associou os dois. Aí eu cheguei para Paulo, vamos colocar o metronidazol puro como um fator positivo ou negativo? Não, a gente vai associar. Mas como quem ia fazer o trabalho era ele, eu fiquei de mãos atadas, mas era para ter colocado também o metronidazol puro, mas ele não colocou. Aí a gente finalizou, deu um trabalho bonito, muito bonito. A gente publicou também esse trabalho. Então, tem 2 trabalhos meus publicados sobre metronidazol. 2 não. Esse aqui também foi aceito. 3 trabalhos. Tá? Aí, eu vendo, sem querer, no portal da educação, um trabalho, aí tinha lá, medicação intracanal, tal, metronidazol. Diga, eita, pô, peraí, isso aqui estava lá. Um trabalho meu. Então, ele colocando o metronidazol como medicação intracanal. E citou esse que vos fala também, tá? Então, é uma felicidade realmente legal ser citado no... Ah, obrigado, Daíse. Citado numa publicação científica. Realmente eu fiquei muito feliz. Isso aqui eu encontrei sem querer, eu pesquisando justamente para montar essa aula, foi até final do semestre passado. Não, do ano passado. Aí eu encontrei e disse, eita, quem está aqui? Eu. Aí, eu também pesquisando para ver, eu encontrei esse trabalho internacional, um trabalho de um jornal lá da Índia, Indian Journal of Dental Research, de 2010, que simplesmente também sobre medicação intracanal, e ele colocou também esse trabalho, né, que a gente fez com o cimento de Portland como alternativa de medicação intracanal. Então, assim, eu tenho essas loucuras de vez em quando, eu digo isso aqui vai dar certo. E eu meto os pés pela mão às vezes, mas aí, nesse caso aí, deu certo. E eu fiz um trabalho, eu acho que eu já falei até com vocês, eu fiz uma apresentação eu dei uma aula no congresso lá do Recife e um congresso em outro estado, agora não me lembro qual foi, sobre medicação intracanal, sobre metronidazol. Assim, antes e depois. Pouco texto, mas com muita radiografia. Eu coloquei muitos casos clínicos. E lesões extensas também, tanto pequena quanto grande. E, foi muito gratificante, porque tinha professores vendo a aula, eu fiquei muito lisonjeado. Até o professor que ia dar o curso de 8 horas, o baiano, Souza, estava lá presente, sentado no chão, eu já falei isso para vocês. E só para ver, ele disse, sabe o que tu está fazendo aqui, rapaz? Eu disse, não, vim ver porque é coisa nova, eu quero ver. Então, é gratificante, pessoal. Tá, pessoal? Então, sobre medicação intracanal, tá aqui. Ó. É só isso aí, tá bom? Então, eu agradeço muito a presença de todos, tá? E boa noite a todos e obrigado pela paciência, tá?
Boa noite a todos, viu? Bom, pessoal, agora eu queria somente que vocês